Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: o que realmente é escatologia, segundo Gerhardus Voss. Milênio: antes de Jesus voltar, depois ou não é esse o ponto? Tribulação: antes do arrebatamento, durante, depois ou não é esse o ponto? Arrebatamento secreto, aberto ou não é esse o ponto? Apocalipse: fala do presente, do passado, do futuro, da história toda, de uma filosofia histórica ou não é esse o ponto? É bem fácil perder o ponto em escatologia. Parece que não tem consenso em nada. E se eu te dissesse que o mais importante sobre escatologia não é prever o fim dos tempos numa espécie de astrologia gospel, e sim falar sobre o fim que já chegou? Se tem um ponto que hoje é consenso entre estudiosos do Novo Testamento, é que os primeiros cristãos entendiam que os últimos dias, o fim dos tempos, já havia começado em certo sentido. Até dispensacionalistas não foram deixados para trás e entraram nesse barco. Os progressivos, pelo menos. O que pouca gente sabe é que um dos principais precursores dessa revisão, já no início do século XX, foi o teólogo presbiteriano holandês, professor do seminário de Princeton e amigo de pessoas tão diferentes quanto o presidente Woodrow Wilson e o teólogo Herman Bavinck, Gerhardus Voss. Para ele, a escatologia é a boa nova do que Deus sempre quis nos dar. E veremos isso em 3 pontos, de forma bem presbiteriana. Primeiro, vamos ver sobre o reino de Deus como já e ainda não no ensino de Jesus. Depois, como Paulo interpretou escatologicamente a morte e a ressurreição de Jesus e, num ponto até hoje pouco apreciado, o papel do Espírito Santo nisso tudo. Segundo Voss, o reino de Deus para Jesus, cumprindo indícios disso no Antigo Testamento, é onde Deus desempenha sobrenaturalmente sua supremacia contra todos os poderes de oposição e leva os homens ao reconhecimento voluntário da mesma. É um estado em que tudo converge e tende para Deus como bem supremo. Enquanto o judaísmo de seu tempo dividia a história geralmente em 2 eras, a presente e a por vir, para Jesus o reino era semi-escatológico, nas palavras de Voss, porque misturava as duas coisas. A era por vir vem por exclusiva iniciativa de Deus, começa tão invisivelmente quanto uma semente de mostarda, tão pequena quanto a vida e o ministério de Jesus. Mas no fim da era presente se consuma numa grande árvore sobre toda a terra. Como você pode ver, aqui tem uma escatologia de 2 estágios. O reino já chegou, mas ainda não. Não é apenas a escatologia futura ou consistente do contemporâneo de Voss, Albert Schweitzer, ou a escatologia realizada do posterior C.H. Dodd. A vitória já veio na batalha decisiva do dia D, mas falta ser completada no dia oficial do fim da guerra, para usar uma metáfora muito conhecida. Além disso, Voss percebeu que isso incluía escritos de todo o Novo Testamento, e, em certo sentido, já haviam sido pronunciados no Antigo. O reino nos sinóticos, a vida eterna em João, ressurreição e o Espírito em Paulo, as alianças em Hebreus, o milênio em Apocalipse. Realmente, Voss era um homem escatológico inaugurado à frente do seu tempo. Porém, o que nos interessa mais aqui são suas reflexões sobre Paulo, o pensador escatológico mais maduro do Novo Testamento. Voss foi pioneiro aqui também, publicando suas reflexões antes mesmo do que Albert Schweitzer, que normalmente recebe os louros por perceber uma veia apocalíptica em Paulo. Juntando uma exegese cuidadosa de textos como Romanos 1, 4-5 e 4-25, Voss mostra o que a escatologia primeiro quer dizer. É primeiro o que aconteceu com Jesus. Na sua morte humilhante na cruz, ele recebeu como filho de Davi em carne o juízo final de Deus contra esta era pecaminosa, ao ser entregue por nossos pecados. Ao ser ressuscitado pelo Espírito, também foi justificado em Espírito, declarado e demonstrado como justo por sua vida obediente. E daí foi exaltado poderosamente como Filho de Deus, começando uma nova etapa em sua filiação e, na verdade, uma nova criação. Mais do que isso, Paulo chega a dizer que o Senhor Jesus é o Espírito, em 2 Coríntios 3,17. Isso quer dizer que Cristo foi obediente de tal forma que sua natureza humana foi exaltada, em corpo e alma, para ser totalmente permeada e habitada pelo Espírito de Deus. Em virtude de seu ofício messiânico, a sua vida glorificada tem sua fonte e substrato, seu oxigênio vital no Espírito. Mas isso tudo não aconteceu por benefício próprio. Jesus fez tudo isso por nós. Cristo ressuscitou como primícias da colheita final que Deus vai fazer. Ele é o exemplar da vida que Deus reproduzirá em cada um de nós.
E isso acontece por meio do que vós chama da atmosfera da era por vir. O Espírito Santo, o nosso terceiro e último ponto. No que talvez seja o texto preferido de vós, 1 Coríntios 15, Paulo compara o primeiro e último Adão. O interessante é que ele não fala que a ressurreição de Jesus veio para curar o corpo carnal em pecado, mas sim para superar o corpo natural do primeiro Adão. Na verdade, isso é uma premissa do argumento todo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Enquanto a vida do primeiro Adão era temporal, corruptível, a vida do último Adão é cheia do Espírito, a ponto de ele ser espírito vivificante, espírito que dá a vida a outros. Isso era o que Deus sempre planejara fazer, mesmo antes da queda. O corpo criado de Adão já apontava e estava encaminhado para um corpo cheio do Espírito. E seria o que teria acontecido caso Adão tivesse passado na aprovação pactual do jardim. Como vós gostava de dizer, a escatologia precede a soteriologia. Mas Jesus foi fiel, onde Adão não foi. E ele o foi para que pudesse receber em si, como homem messiânico, essa vida eterna no Espírito, para passá-la adiante a cada um dos crentes. Nas palavras de vós, o segundo Adão habita nos cristãos como espírito vivificante, tão insubstituivelmente quanto ele vive na natureza humana do próprio Senhor. Assim morremos para a nossa antiga vida de pecado e morte e ressuscitamos com Cristo para a vida no mundo do Espírito, a vida do céu. Em termos dogmáticos, isso quer dizer que justificação e santificação se distinguem, mas nunca se separam porque se dão por meio da união com Cristo no Espírito. Como Paulo disse, ser unido com o Senhor é ser um espírito com Ele. A vida cristã para Paulo é uma vida escatológica. Então, escatologia não é uma tentativa ansiosa de prever o futuro, uma história da esperança perdida dos primeiros cristãos. Na verdade, é a sua vida agora, cristão. Isso define a verdadeira religião, como vós gostava de dizer. Uma religião sobrenatural, pois a própria terra clama pelo céu, o natural anseia pelo espírito. Uma religião graciosa, pois só Deus pode trazer o seu reino. Uma religião integral, porque não há limites nesse reino. E por fim, uma religião teocêntrica, pois tudo está centrado na comunhão com Deus Trino. Como vós conclui em um dos seus famosos sermões, ao nos redimir, Deus nos revelou a essência mais íntima de sua divindade. Ninguém senão uma criatura redimida pode saber o que é para Deus ser Deus e o que significa adorá-lo e possuí-lo como Deus. Este é o ouro puro da experiência cristã, mais doce que o mel e o seu favo. O Cordeiro que foi morto por nossos pecados será toda a glória da terra de Emanuel. E também da terra da escatologia, se eu puder adicionar.